Graças e paz, meus queridos, boa noite. A partir desse momento, como antecipou o diácono, e algumas crianças já estão demonstrando aí, nós oferecemos o recurso de salas para crianças até 7 anos. Se você deseja fazer uso dessa opção, por favor, encaminhe sua criança discretamente. Lembra de pegar o adesivo, tudo direitinho, porque a gente de segurança, para poder pegar ao final do culto sua criança, assim que terminar a pregação, tá certo? Que você possa nos ajudar com isso também. As que forem ficar, nós também queremos ajudá-las a acompanhar o sermão. Então levanta a mão se tem uma criança aí, ou se a criança já consegue levantar alto o suficiente. O Jonathan está quase subindo na cadeira. Tem aqui também. As irmãs da hospitalidade vão levar um pequeno guia para ajudá-los a acompanhar o sermão, tá certo? Olha aí, muitas mãos levantadas, coisa boa. Oséias, capítulo 7, é o texto que Deus tem para nós. Vamos apanhar juntos, adultos e crianças, para a glória de Deus. Aí depois vem a ceia, né? Ser consolado pela mesa do Senhor. Mas Oséias não está fácil, não. Oséias, capítulo 7, texto que o Senhor separou para nós nessa noite. Que você abra, enquanto os papeizinhos vão chegando. Diz assim o texto sagrado: acompanhe a leitura com fé, com atenção, com esperança, que Deus fala aos nossos corações. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam, acham-se diante da minha face. Com a sua malícia, alegram ao rei, e com as suas mentiras, o príncipe. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa, até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força e ele não sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles estenderei a minha rede, e como as aves dos céus farei descer, castigá-los-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem a espada os seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio
na terra do Egito. Vamos orar nesse instante, irmãos, pedindo graça, misericórdia, para que o Senhor nos dê ouvidos que compreendem, coração que recebe a palavra de Deus. Para que o Senhor me dê também boca que fala segundo os seus desígnios. Ore por mim, ore por você, ore por todos nós nessa noite. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra, pois sabemos que mesmo as porções mais duras como essa, elas têm um propósito bom, Senhor. Que o Senhor nos alcance com graça, que o Senhor nos confronte, mas nos cure. Ajuda-nos, Pai, trazendo luz e direção, trazendo salvação. Se alguém aqui ainda não confia em Cristo, que ele possa perceber a insensatez desse caminho hoje, junto com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Florence Nightingale foi uma enfermeira que recebeu uma missão muito difícil. Ela deveria cuidar de um hospital no meio da guerra da Crimeia. Soldados ingleses chegavam despedaçados o tempo todo. Então, por aí você tira que não foi uma tarefa tão tranquila. Com seu grupo de enfermeiros voluntários, ela logo mergulhou naquela tarefa árdua. Ela ficou conhecida na história como a Dama da Lâmpada, porque passava com um lampieiro à noite, olhando paciente por paciente, perdendo noites de sono para cuidar dos soldados feridos. Mas logo ela percebeu algo estarrecedor. A maioria das mortes que aconteciam naquele contexto não eram necessariamente por causa dos ferimentos. Por vezes os soldados, eles chegavam com ferimentos superficiais até, coisas que poderiam ser tratadas, e ainda que eles não conseguissem voltar ao campo de batalha, pelo menos teriam total capacidade de voltar mutilados, machucados, marcados, mas vivos para a sua casa. O problema eram as condições de higiene daquele hospital montado às pressas. Infecções das mais diversas eram responsáveis por mais morte que os ferimentos de guerra. Ao perceber isso, ela começou a fazer diversos relatórios e mandar para as autoridades. Agora imagine o que acontece. É um campo de guerra. Generais estão tomando decisões o tempo todinho. Folhas e folhas chegavam, letras e letras estavam ali espelhados naquele papel, e eles simplesmente iam passando adiante, iam ignorando. Até que aquela mulher, ela fez um gráfico. Gráfico esse que ficou muito conhecido, o diagrama de uma rosa. Nesse diagrama, ela mostrava, desenhando, que as mortes eram mais por infecção do que por ferimentos de guerra. E o gráfico deixava essa informação tão explícita e tão escandalosa, que uma vez que este sim chegou à mão das autoridades, eles perceberam como precisavam fazer uma reforma sanitária, inclusive, para que as baixas de guerra diminuíssem. E de fato aquilo aconteceu. Procedimentos mais higiênicos, toda uma série de mudanças de rotina, e a mortalidade caiu muito entre os soldados ingleses daquela época. Ela desenhou. Às vezes a gente diz assim, né? Vou desenhar para ver se entende. Foi exatamente isso que ela fez. Deus faz isso conosco às vezes. Por vezes Ele precisa desenhar para ver se a gente entende do que Ele está falando. Para pensar como o Senhor fez isso por diversas vezes no Antigo Testamento. O que era o sistema sacrificial? Senão Deus desenhando para ver se o povo entendia a necessidade de um sacrifício. O que era um umbral na porta, sangue na porta, senão Deus desenhando também. Os utensílios que eram usados na adoração, todos eles eram desenhos que Deus fazia para representar realidades espirituais. Às vezes Deus desenha aqui, para que a gente entenda. No texto dessa noite,
o nosso Senhor vai desenhar para que o povo entenda o que ele está falando. É interessante que nessa profecia que nós lemos, Oséias vai usar pelo menos 4 figuras que são extremamente simples, para que o israelita mais simples de todos ouvisse e visse com os olhos da imaginação e entendesse exatamente o que ele falava, tal qual o Senhor Jesus Cristo também usou parábolas para comunicar verdades profundas. Nessa noite o Senhor vai desenhar verdades para nós também, não diferente daquele povo. Tem coisas que Ele está nos ensinando toda semana, mas a gente esquece, não age segundo a sua revelação. E talvez a tônica de hoje: será que eu vou precisar desenhar para que vocês enxerguem e entendem? Se for preciso, Ele vai. Ele fez, Ele fará de novo. A primeira verdade que Ele desenha aqui diante de nós está dos versos 1 até o 7. É a verdade que nós não devemos confiar em homens mergulhados no pecado. Parece óbvio, mas se Ele desenha, é porque a gente ainda não entende, ou por vezes vive como se não entendesse. Ele vai desenhar: nós não devemos confiar em homens mergulhados em pecado, mesmo que sejam líderes. Verso 1 até o verso 7, eu queria ler de forma alternada com a igreja, a gente vai considerar a verdade nesse texto, tá certo? Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões, por fora rouba a horda de salteadores. Com a sua malícia, alegram o rei, e com as suas mentiras, os príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao fogo aceso pelo marido, que somente cessa da exala o fogo, desde que soltou a massa, até que seja levedada. No dia da festa de nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores. Todos eles são quentes como um forno, e consomem os seus juízos. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Crianças, não esqueci de vocês. Estamos falando sobre desenhar. Então eu quero que vocês desenhem as coisas que são apresentadas aqui pelo profeta. A primeira imagem que o profeta vai usar é um forno. Mas não um forno igual tem na sua casa. Ou um cooktop. Vocês vão desenhar um forno antigo, que basicamente ele vinha do chão, parecia aquelas construções que uma formiga faz, com barro, outros materiais assim. E tinha uma abertura grande onde você colocava fogo, e depois você colocava as coisas. Eu não sei desenhar não. Façam aí, depois vem em casa, se fica parecido com o que vocês vão achar no Google com o papai e mamãe. É um forno antigo. Ele não é como o forno moderno. É esse forno aqui que o profeta está falando. Mas antes de chegar nele, como é que o profeta vai introduzir aqui a sua denúncia mais uma vez? Nós vimos na semana passada que o profeta vinha falando sobre o Senhor, que chamava o povo ao arrependimento e diria que iria restaurá-los se eles se arrependessem, mas o povo vem com arrependimento superficial e com arrependimento hipócrita. Ele retoma então esse tema no início. Olha como o verso 1 é forte. Quando eu me disponho a mudar a sorte do meu povo, ou seja, da parte de Deus, havia uma inclinação generosa para o seu povo. Eles já estavam sofrendo pelas consequências do seu pecado. Então Deus olha para eles e diz: agora eu vou mudar a sorte desse povo. Ele volta-se para eles com olhos graciosos. Mas o que é que impede isso? Quando o Senhor olha na direção deles, Ele vai dizer que se descobre a iniquidade de Efraim,
a tribo mais forte, e a maldade de Samaria, porque praticam falsidade. Veja só, irmãos, um aspecto interessante. Outras vezes aqui já foi combatido o pecado da falsidade. E eu espero que esse conhecimento tenha ficado acumulado na sua cabeça. Quando trata-se de falsidade, a denúncia é muito clara aqui aos sacerdotes conspiradores. Não é todo o povo que está envolvido nessa trama, não. Mas veja como isso está forte na mente, no coração e na visão de Deus. Ele não suporta esses procedimentos, essas intenções ocultas, essas práticas maliciosas. Há engano no meio de vocês, há falsidade. Fora tem ladrão e dentro tem salteador. Não tem jeito. Para onde se olha, se vê iniquidade. E ainda tem coragem de dizer, verso 2, que Deus não lembra do que a gente faz. Eles dizem isso no verso 2. Mas vocês estão cercados pelos malfeitos de vocês. Já pensou nesse tipo de situação, quando Deus olha, ao redor daqueles homens há uma série de pecados não confessados, de iniquidades praticadas, como se fosse uma barreira para o olhar gracioso de Deus. A primeira implicação muito forte aqui, irmãos, é que por causa do pecado destes homens, toda a nação estava sendo afetada. Esse é um princípio muito sério e muito caro. Hoje de manhã, falamos sobre o princípio da autoridade, submissão à autoridade. Mas se a autoridade sobre nós, inclusive no campo religioso, dentro da igreja, ela está em pecado, você precisa tomar cuidado. Porque você pode acabar sofrendo, em consequência, dos desmandos e do juízo que recai sobre ele, que vai lhe atingir também como um princípio de representação. Representação tem a ver com o Evangelho, quando Cristo nos representa. Mas o texto nos mostra aqui que representação também tem a ver com castigo e consequências do pecado. Não fique debaixo dessa liderança. A partir do verso 3, o Senhor vai descrever o procedimento vergonhoso que eles faziam e como aquilo irritava o seu coração. A gente entra agora no forno, crianças. A partir do verso 3, essa figura vai aparecer. Na verdade, mais no verso 4. Vai falar sobre esses homens maliciosos que estão alegrando o rei. Aqui é uma espécie de festa que está acontecendo. Depois nós vamos ver que essa festa tem pão e tem vinho. Vai dizer-se, inclusive, que eles ficam excitados pelo muito vinho, embriaguez. É uma festa na corte. O rei se embriaga, fica muito animado, ele ri com os escarnecedores e ignora que ele é a sobremesa. Rir com os escarnecedores é muito perigoso. A figura que vai ser usada então a partir do verso 24 é a do forno aceso. A ideia aqui é que o forno, que eu não soube desenhar, espero que as crianças tenham feito um desenho melhor do que eu pude descrever, ele precisava ser aquecido na noite anterior. Então você botava ali materiais para a combustão, e a ideia é que você fecharia o forno, ele passava a madrugada toda esquentando, e de manhã você fazia o seu pão. Hoje vivemos tempos mais fáceis, mas os padeiros costumam acordar cedo ainda. Mas a ideia de um forno esquentando, que vai ser usada aqui pelo profeta, é a ideia de que aqueles homens, com as suas iniquidades, com seu adultério, com seu engano, com a sua mentira, com a sua cobiça, eles estavam esquentando a si mesmo. Eles eram esse forno. E o rei não percebia. O rei permitia. Até que virava labareda de fogo. E todo mundo saía chamuscado. O texto vai dizer, todos os juízes morrem. Reis, todos eles também caem. Meus irmãos, isso aqui é um resumo do que acontece em Israel na reta final, antes do exílio para a Assíria. De 4 reis, os 4 últimos reis, somente o último não foi assassinado por conspirações, mas esse foi o rei exilado, Oséias, não o profeta, o rei. Os 3 reis antes desse, todos
todos eles foram mortos por conspirações da corte. Então hoje se levantava uma conspiração, matavam o rei, pouco tempo depois, outra conspiração era levantada e outro rei era morto. De Jeroboão I, aquele que dividiu as tribos, até Oséias, o último rei de Israel, as tribos do norte. Nós tivemos 9 dinastias. Do lado de Judá só teve uma, foi a dinastia de Davi. Aqui foram 9. Famílias inteiras foram mortas e assassinadas por causa da sede de poder, por causa da ambição, do engano e da falsidade. Isso não afetava a vida do povo? Claro que afetava. O verso 7 termina dizendo: entre eles não há ninguém que me invoque. A ideia do invocar aqui é mais do que a simples ideia de, na hora do aperto, ninguém se lembra de mim. Porque na hora do aperto, um ou outro se lembrava. Invocar a Deus é um termo que traz o significado de aliança com Deus. Lembraram de Gênesis e passaram a invocar o nome do Senhor. Aqueles que invocam o nome do Senhor são aqueles que são adoradores do Senhor. O que está sendo dito é que nessa corte, no meio dos poderosos de Israel, na alta cúpula, não tem um crente. Eles estão trazendo maldição para essa terra. Estão trazendo juízo sobre eles e sobre as famílias debaixo do seu governo. Agora veja que interessante, irmãos. Esse tópico já havia sido abordado antes. Nós vimos denúncias assim nos últimos capítulos. Qual é a diferença agora? A diferença é que por causa da ilustração, o forno, crianças, que vocês desenharam, o profeta estava falando com as pessoas mais simples de Israel. Como se dissessem: parem de confiar nesses homens. Eles estão atrapalhando a vida espiritual de vocês. Por vezes, no meio do povo de Deus, nós temos pessoas excessivamente incrédulas, que acabam virando massa de manobra na mão de homens inescrupulosos. Nem todo mundo que se diz pastor é pastor de verdade. Nem todo mundo que se diz pastor é crente. Muitos são lobos que usam as ovelhas para o seu próprio benefício. Muitos têm uma capa de piedade, uma aparência de santidade, mas nos bastidores são fornos acesos. Sua concupiscência, sua fome de poder, sua vaidade estão ali em alta temperatura. Eles vão queimar uns aos outros, eles vão tramar uns contra os outros. Muito sangue vai ser derramado. E a gente, como é que fica nisso? Não devemos confiar em tais homens. Com isso, meu irmão, não quero dizer que você vai ser cético ao ponto de não querer mais nenhuma liderança sobre você. Isso é rebelião também. Mas a Bíblia dá requisitos para que você possa confiar em quem vai cuidar da sua alma, quem vai pastorear a sua família, quem vai conduzir a igreja. Volta e meia nós vamos a esses textos, e o que a gente sempre percebe é que nas descrições que o apóstolo fala para a igreja, lá em Timóteo, lá em Tito, 95% das qualificações são morais. Às vezes nos impressionamos com retórica, com dons, com capacidade gerencial, com impérios, com a força da voz impostada. Mas o Senhor manda avaliar caráter. Uma vida crucificada. Homens quebrantados aos pés da cruz de Cristo. Esse é o critério que nós devemos ter. Nós não devemos confiar em homens que estão mergulhados no pecado. Isso serve para a liderança, irmãos. Mas isso serve também para pessoas que nós damos ouvidos. Às vezes você percebe os sinais. A pessoa é como um fogão, em alta temperatura. Parece que tudo que ela toca queima. Ela está o tempo todinho
arrumando problema por onde passa. É um fogão. Suas brasas estão extremamente aquecidas. Aí, por vezes, são essas pessoas que vão receber a nossa atenção, a nossa direção. Iremos seguir a sua opinião. Sairemos queimados. É isso que o texto fala de forma muito clara. Se for preciso desenhar, Deus desenha. Talvez Ele esteja falando com você, talvez não, Ele está falando aqui, semana após semana. Mas hoje, de forma ainda mais enfática, desenhando, que você possa ouvir. Nós não devemos confiar em homens que estão em pecado. Líderes ou não, não é confiável. Maldito o homem que confia no outro homem. Imagina esse homem dando todos os sinais que seu coração está em combustão. Não queira se queimar. Mas por vezes o que nós fazemos é o seguinte: não vou confiar nesses homens, não confio mais nas pessoas da igreja, não confio mais nas lideranças. Às vezes no mundo a gente acha gente mais decente. Outro perigo, tá certo? Segunda verdade que vai ser desenhada agora para nós. Nós não devemos confiar no mundo, nem nas suas propostas. Vamos ler agora, irmãos, dos versos 8 ao 12. Eu acho que esse trechinho vocês conseguem ler sozinhos, tá certo? Versos do 8 ao 12, faça a leitura, por favor. Efraim Dois desenhos agora, crianças. Mais dois. Vocês vão desenhar um pão que é queimado só de um lado e que dá cru do outro. Você já viu esse pão? Você já comeu esse pão no café da manhã? Talvez papai e mamãe meu acordando ainda, deixou tempo demais na frigideira. Ou então pão de alho na churrasqueira. Alguém já comeu um pão de alho que não foi queimado demais? Talvez essa seja a pergunta que a gente deve se fazer. Mas imagine esse pãozinho, tá certo? Queimado de um lado e cru do outro. Segundo desenho, uma pomba com cara de perdida assim. Pomba já tem cara de perdida, então já ajuda, né? Sei lá, não sei o que está acontecendo aqui. Um pãozinho e uma pomba ao lado. São as duas figuras agora que o profeta vai usar. Veja que figura simples, né? Mas a primeira delas diz respeito a Israel, ou Efraim, como ele coloca no verso 8. Efraim se mistura com os povos. É um pão que não foi virado. A ideia aqui é que, muitas vezes, os povos que peregrinavam, eles levavam nas suas sacolas pães crus. E na hora de ingerir isso, eles precisavam assar. Então, por vezes, o que é que eles faziam? Eles tinham algumas pedras que estavam ali tão quentes do sol. Talvez você possa fazer esse exercício em Campinas, né? Essa semana talvez a gente conseguisse. Aí de repente chove. Eles pegavam o pão e eles colocavam nessas pedras como se fossem frigideiras. Agora imagina que um desses peregrinos colocou o pão e ficou conversando. Esqueceu. E de repente o pão queimou demais e ele vai-se embora. De um lado o pão está super queimado, não fica um gosto agradável, fica amargo. E do outro lado está cru, fica inútil. Deus está comparando o seu povo a esse pão inútil. Porque vai dizer assim, ó, vocês tentam me agradar, mas ao mesmo tempo tentam agradar as nações. Vocês estão seduzidos por outras fidelidades. Mais uma vez aqui, irmãos, isso passa muito pelos líderes, né?
Infelizmente passa pelos líderes, mas o povo todo pagava e em alguma medida o povo ia junto. Vocês ficam confiando na Síria, a Síria vai nos ajudar. Vocês ficam confiando no Egito, o Egito vai nos ajudar. Vocês confiam nos deuses deles e vocês fazem rituais vergonhosos. E vocês ainda tentam cultuar o Deus verdadeiro e ficam misturando isso tudo. E acendem uma vela para cada santo. E acena para várias pessoas diferentes e divide as suas lealdades. Resultado, vocês acham que assim serão mais fortes? Vocês são fracos e vocês ficam inúteis. Vocês não são nem uma coisa nem outra. Porque os estrangeiros olham para vocês e dizem, não são de nós. E eu olho para vocês e digo, vocês não são meu povo. Tentar agradar a Deus e o mundo nos torna inúteis. Existe aquele que está fora, está no mundo, faz parte do mundo. Existe aquele que é crente, que busca o Senhor, que vive uma vida comprometida com o reino de Deus. E existe aquele que quer estar nos dois lugares. Esse é o mais inútil. Porque pelo menos aquele que está no mundo está se entregando de forma completa. Está tendo os ônus e o bônus de uma vida mundana e devassa. O que está no meio, ele é inútil. Meus irmãos, confiar no mundo é uma tolice imensa. É acreditar em quem tem a mentira como sua essência. É sempre melhor confiar em Deus. A próxima figura que vai ser usada, nem pedi para desenhar, porque senão não tinha condição, não tinha papel que desse, né? Vai falar que os estrangeiros comem a força. E ele não percebe, verso 9. As cãs já se espalham sobre ele. Cãs é cabelo branco. E aqui não é o processo de envelhecimento, não. Talvez você já passou por alguém que é até relativamente jovem, mas depois de um grande sofrimento, parece que os cabelos ficaram mais ralos, ficou branco, a cara ficou mais desgastada. O texto está dizendo, vocês estão assim, vocês estão envelhecendo, estão ficando sem força, sem ânimo, e nem estão percebendo, porque o mundo cobra muito caro, irmãos. Às vezes ele chega com pequenas concessões no ambiente de trabalho. O que você faz? Aí daqui a pouco ele começa a cobrar mais impostos a você. Ele faz mais exigências. Já que você se comprometeu aqui, agora você vai ter que validar esse processo aqui. Já que você aceitou tal prática na vida da sua família, agora você vai ter que dar um passo a mais. E pouco a pouco o mundo vai roubando a força. Vai fazendo exigências cada vez mais maiores, nós vamos enfraquecendo, nós vamos envelhecendo. E o povo de Israel nem percebia. Abertamente a sua soberba o acusava, verso 10. Mas eles não voltavam para o Senhor, não buscavam o Senhor. Então vai dizer, eles se voltavam, todavia não para o Senhor. Ou seja, não faltava a humildade de buscar. Quando a gente vai bater na porta do mundo, a gente está se humilhando. Quando a gente vai recorrer aos prazeres do mundo, à política do mundo, aos negócios desse mundo, a gente bate na porta. Deus está dizendo, eles se voltam até. Eles só não se voltam para mim. Aí chegamos na última figura. Eles são como a pomba, né? Verso 11. Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Essa era uma figura muito usada na cultura semítica. A pomba, ela não tem aqueles olhos precisos e sagazes de uma águia. Quando eu falei para desenhar a pomba, eu creio que as crianças não se animaram muito. Uma águia, né? Seria bem mais interessante. Porque a pomba representa esse animal que não tem senso de direção. Que não sabe direito para onde ir. E a ilustração aqui, ela encontra uma aplicação bem direta. Quando Peca, ele levantou uma rebelião contra Pecaías, traição, sangue, a gente falou sobre isso semana passada. Ele se aliou à Síria, o império mais poderoso que um dia iria exilá-los, mas eles fizeram essa aliança. Depois, alguns anos, Oséias levantou um outro motim, derrubou Peca,
E agora ele foi fazer uma aliança com o Egito. No meio do caminho ele se arrepende e volta para a Síria. O que é que a Síria faz? Toma suas terras, aumenta os seus tributos, porque Israel ficou como uma pomba, de lado para o outro, sem saber a quem se aliava, flertando com os poderes desse mundo. Que a igreja não faça isso. Que você não faça isso. Isso parece até uma aplicação tão direta em tempos de período eleitoral. A igreja corre para um lado, às vezes a igreja corre para o outro, fica seduzida pelas propostas do mundo. Cuidado, meu irmão. A igreja não tem que fechar com ninguém. O nosso rei não passa pelo escrutínio eleitoral. Você é livre para votar segundo a consciência, mas a gente não fecha com ninguém. Nós não devemos ficar como uma pomba de um lado para o outro, como um pão que não é bem assado. Nós temos um rei, estamos fechados com ele, com seus valores, com seus princípios, com o seu reino. Nós não temos outro rei. Nossa lealdade não pode ser dividida. Não flerte com o mundo. Ele vai sugar a sua energia. Depois ele vai lhe rejeitar como fraco e sem valor. Às vezes é preciso desenhar. Deus está desenhando hoje. Nem confie nos homens de dentro, enlameados pelo pecado. Nem confie nos homens de fora, com as suas promessas vazias de paz e de prosperidade. Nem confie em você mesmo. Essa é a última verdade que nós iremos considerar. Não devemos confiar em homens mergulhados no pecado, verso 1 a 7. Não devemos confiar no mundo em suas propostas, verso 8 a 12. E por fim, não devemos confiar em nós mesmos e no nosso coração endurecido. Versos 13 a 16. Peço a ajuda da igreja mais uma vez. Ai deles! Olha que interessante o finalzinho do texto. Caem à espada os seus príncipes. Ou seja, a parte final não está sendo mais dirigida aos príncipes. A parte final está sendo dirigida ao povo todo. Quando diz eu irei sobre eles, não é só sobre a liderança. É sobre o povo todo. Mas o povo todo também, a uma, se fez inútil e rebelde. É fácil apontar só para as lideranças. É fácil apontar para o mundo. É difícil apontar para nós mesmos e reconhecer o nosso coração quando ele está endurecido. Última figura, crianças. Um arco. Imagina um arco e flecha. Agora imagina que esse arco está defeituoso. Não sei se você vai conseguir fazer uma ferrugem. Não sei se ele vai estar torto. Arcos defeituosos eram extremamente perigosos, porque facilmente, isso exige precisão, né? Você podia atirar o arco, se ele não tivesse com precisão, ele atingia um amigo, ou ele atingia você mesmo, a depender de quão danificado ele estivesse. Uma arma assim era perigosa para eles mesmos. Israel foi comparado assim pelo Senhor. Ele pronuncia sentenças finais de juízo. Ai deles. Ai é um pronunciamento de juízo. Fugiram de mim. Destruição virá sobre eles. Se rebelaram contra mim. De forma geral, o povo de Deus não estava voltando para Deus, estava fugindo de Deus, estava rejeitando a Deus. Não havia arrependimento verdadeiro de forma geral naquela terra. Esse é o cenário que está sendo desenhado para nós semana após semana. Por isso vai vir a destruição. Agora veja mais uma vez o coração compassivo de Deus no verso 3. Eu remiria. Por
favor, irmão, veja o que Deus está dizendo aqui. Quantas vezes a nossa falta de arrependimento é incredulidade, porque a gente não está crendo no que Deus diz. Deus diz, se você vier, eu vou remir. Se você voltar, eu vou perdoar. Eu não vou ficar passando na sua cara, não. Eu vou abraçar o filho pródigo e você vai sentar na minha mesa, mas você resiste. Deus está de braços abertos para receber pecadores. Eu não conheço um pecador sincero que se arrependeu e foi rejeitado por Deus. Agora o que acontece é que nós não confiamos na sua palavra. Nós confiamos nas mentiras que o diabo diz ao nosso ouvido. Ele vai dizer, inclusive, eu remeria vocês, mas vocês falam mentiras contra mim. Olha que pesado. Vocês não só creem em mentiras, vocês falam em mentiras uns para os outros. Não tem mais jeito, vamos procurar outros deuses. Nós já erramos demais. Tudo isso é mentira do diabo. Tudo isso é anti-evangelho. A verdade do evangelho é essa. Todo pecador arrependido acha perdão. Todo que confessar o nome de Jesus será salvo. Há recomeço. Há recomeço em Jesus. Se a gente crer nisso, se a gente confiar nessa palavra, isso vai mudar a nossa vida. Eu não sei quantos anos você andou vagando longe dele, mas que a mentira do diabo caia por terra, existe perdão e esperança para você ainda. Eu não sei quanto tempo você luta com o seu pecado, e talvez você já desistiu, mas Deus não. Pare de mentir a respeito dele. Ele é bom, ele é compassivo, ele é perdoador, ele é perseverante. Arrependa-se e venha. Não haverá rejeição. Mas olha o que acontece aqui no verso 14. Não clamam a mim de coração. Você percebe que ele está querendo que isso acontecesse. Quando a gente olha esse texto, a gente fica pensando, olha o coração do nosso Deus aqui, Ele quer que a gente clame. Mas ao invés disso, davam uivos nas suas camas. São práticas aqui que eu não vou descrever, mas fazia parte da religião imoral que aqueles homens estavam abraçando. Imoralidade, vinho, bebida, se juntam contra mim. O que Deus quer é que a gente se junte para buscá-lo. Eu não sei porquê, irmãos, porque aos olhos humanos não é tão valioso assim. Mas o que alegra o coração de Deus são pecadores que passaram a semana às vezes falhando, que falaram que não devia, que pecaram novamente em pecados que os envergonham, mas se juntam no primeiro dia da semana, não contra Deus para beber, para farrear, para se afogar no seu pecado, mas se juntam para vir na sua direção. Eu não sei por que isso traz tanta alegria ao coração dele, é porque ele é bom de uma forma que eu não consigo nem entender. Mas é o seu prazer ver os seus filhos na mesa, comendo pão, bebendo vinho, recebendo graça. E às vezes o pecado fica dizendo, não vai não, esse não é o seu lugar não. Isso é mentira do diabo. Esse é o lugar do povo de Deus, ser aperfeiçoado na graça, ser santificado por sua palavra, receber perdão, arrepender-se dos seus pecados e continuar. Verso 15, eles voltam, mas não voltam para o Senhor. Volte para o Senhor nessa noite. Pare de buscar o mundo. Pare de se humilhar diante dos homens aí fora. Pare de buscar o seu próprio coração, ele é enganoso. Não seja um arco para você mesmo. Entrega o arco na mão de Deus. Deixa Ele corrigir. Deixa Ele consertar. Você, sem a graça, é um perigo para você mesmo. Seu coração sem a graça de Deus é um poço profundo de mentira e de iniquidade. Pare de confiar em você mesmo. Confie em Jesus.
Ele não é como esses reis aí fora, que se juntam para maquinar. Ele senta na mesa para se doar aos seus discípulos. Ele não tem planos ocultos. Ele tem um evangelho explícito. Ele tem boa nova para pecador. Ele não faz conchavo. Ele não é ardiloso. Ele é explícito no seu amor e na sua bondade. Que rei maravilhoso. Ele não é como o mundo que rouba as nossas forças e que vai exaurir o nosso vigor. Ele é aquele que se cansa por nós. Ele vai se doar em nosso favor. Ele os amou até o fim. É assim que o Evangelho descreve a sua dedicação. Cada suspiro que ele deu, cada gota de suor e cada gota de sangue derramado pela sua igreja. Existe alguém mais confiável do que ele? Só confie também em quem te aponta para Jesus. Não confie no seu coração. Ele é um arco defeituoso. Confie no Cristo que foi transpassado por você. Nele não há erro. Nele não há fraude. Nele não há engano. Nele há esperança para o pior dos pecadores. Eu, você, todos aqueles que se arrependem podem encontrar graça e salvação no nome de Jesus. Vamos sentar na sua mesa. Vamos comer do seu pão. Vamos beber do seu vinho que não traz embriaguez, mas que traz lucidez e santidade.